Oi, gente, eu sou Valéria Alves e esse é o nosso 6º episódio dessa primeira temporada do podcast É Óbvio. Porque é óbvio que a vida é boa, é óbvio que a gente quer ser feliz e é óbvio que a gente quer aproveitar ao máximo essa oportunidade de hoje numa conversa com o psiquiatra Humberto Correia sobre suicídio. Bora lá? Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Eu digo sempre que educar é uma tarefa difícil, mas necessária. É por isso que eu tenho usado muito desse espaço para isso. Uma conversa que ajude meus ouvintes a entender mais sobre o tema que falamos. No episódio de hoje e no próximo eu vou tratar de um tema difícil, mas necessário, que é o suicídio. E que, por muito tempo, foi colocado em segundo plano e às vezes até jogado para debaixo do tapete. Meu entrevistado, psiquiatra e professor Humberto Correia, tem um currículo extenso e por isso eu vou me ater a alguns pontos dele. Professor titular de psiquiatria da UFMG, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Suicidologia, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, mestre por uma das universidades da França e PhD em Filosofia e Farmacologia pela UFMG. Um dos maiores especialistas na prevenção ao suicídio, ele lançou no final de 2022 o livro Um Tratado da Suicidologia, que inclusive vai conceder uma noite de autógrafos aqui na 5ª Jornada de Psiquiatria em Governador Valadares. É por isso que ele está na cidade e me concedeu essa oportunidade de uma conversa franca. Apresento a vocês e agradeço por falar comigo, psiquiatra Humberto Correia. Parabéns por falar sobre isso. Muito obrigado, Valéria. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Para mim é um prazer ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto difícil, mas é um tema fundamental. O suicídio, nós não podemos esquecer, é um assunto de saúde pública e nós temos que discutir esses assuntos importantes. E vem sendo tratado como um assunto de saúde pública do ponto de vista político, econômico, social? Olha, no nosso país, eu tenho que dizer que infelizmente não. Né? Eu tenho alguns dados que podem demonstrar o que eu estou dizendo. Lá no início dos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde convidou os países membros a criarem suas estratégias de prevenção do suicídio. Cada país tem suas particularidades, então isso deve ser uma tarefa de cada país. Num país como o Brasil, que é gigantesco, certamente precisaríamos de estratégias, uma estratégia nacional, uma diretriz nacional e estratégias regionais. Pois bem, dezenas de países assinaram esse compromisso, inclusive o Brasil, e vários países, várias dezenas de países criaram os seus planos nacionais de prevenção do suicídio. O Brasil não fez o dever de casa. Depois, por volta de 2008, 2009, a Organização Mundial de Saúde convidou novamente os países membros para um desafio: reduzir as taxas de suicídio em 15% até 2020. O Brasil também assinou esse compromisso, mas não fez o dever de casa. Fato é que entre 2000 e 2019, no mundo inteiro, as taxas de suicídio caíram. Então, essa é a boa notícia. As taxas de suicídio no mundo caíram cerca de 20% a 30% nos últimos 20 anos. Mas as boas notícias não nos alcançam. Não nos alcançam, infelizmente, porque no Brasil, no mesmo período, as taxas aumentaram mais de 40%. Dr. Humberto, por muito tempo falou-se que a depressão era o mal do século, né? E aí, principalmente alcançando, né, a realidade brasileira. A gente pode dizer que o suicídio é o mal trazido pela modernidade, embora não seja algo novo que surgiu com a modernidade, mas agravado por essa modernidade? Sim, eu diria que não. A minha tendência é dizer que não. Tanto o suicídio quanto a própria depressão, nós sabemos que existe desde que o ser humano existe. Né? Nós temos relatos de quadros depressivos e de suicídio de mais de 5 mil anos, né? Eu costumo dizer que desde que o ser humano começou a desenvolver o seu lobo pré-frontal, a capacidade de planejar, de prever o futuro, deve ter surgido os primeiros sintomas depressivos de ansiedade. Então eu diria que não é algo da modernidade, até porque, como eu disse há pouco, as taxas de suicídio no mundo caíram. Isso é uma boa notícia, nós temos que estar atentos a isso. O outro lado da moeda nós sabemos que na quase totalidade do suicídio existe uma doença mental. Os estudos mostram isso. Na quase totalidade dos suicídios, a pessoa tinha uma doença mental no momento que se matou. E a depressão é a doença mais importante. A depressão é uma doença prevalente,
né, 6 a 8% da população a cada ano vai passar por um episódio depressivo, e nós sabemos que praticamente metade dos suicidas tinha uma depressão no momento que cometeram o seu ato. Então, doutor, a gente poderia dizer que se eu tenho ou eu conheço alguém que está depressivo, eu tenho que acender um alerta para a questão do suicídio? Certeza, com certeza. Na verdade, qualquer doença mental, mais particularmente a depressão, porque é a doença mais comumente associada, né? Então, sim, quando a pessoa está passando por um processo depressivo, nós temos que estar atentos, oferecer ajuda, e particularmente se essa pessoa expressa ideias do tipo: a vida não vale a pena, essa vida está muito difícil, se eu morresse seria melhor. Particularmente quando a pessoa expressa esse tipo de pensamentos, que acontece muitas vezes na depressão. Então nós temos que estar atentos. Alguns países, inclusive, adotaram como parte das suas estratégias de redução do suicídio o tratamento rápido e efetivo das depressões. A Inglaterra é um exemplo, né? E com sucesso. E os números nos mostram o quê? O suicídio, ele tem cor, ele tem raça, ele tem classe econômica, ele tem idade? Não, nem a depressão, nem a doença mental e nem o suicídio faz distinção, né, de etnia, de gênero, né? Nós temos algumas particularidades. Nós sabemos que os homens suicidam mais do que as mulheres. Em termos de faixa etária, o idoso e hoje, né, o adolescente e adulto jovem suicidam mais do que o adulto. Temos algumas particularidades, mas de uma forma geral eu diria que o suicídio pode acometer qualquer pessoa, de qualquer classe social, indistintamente. E a que sinais a gente precisa ficar alerta, né? Se a gente especialmente tem algum tipo de convívio com esse grupo de risco? Sim, mudanças do comportamento, né? Às vezes pensarmos numa criança, num adolescente, né? Começa a ter mau desempenho na escola, ficar mais isolado, não querer mais sair, brincar. No adulto também mudanças de comportamento, no trabalho, o desempenho, às vezes a produtividade começa a cair. E pensamentos, né, de morte, pensamentos de que a vida não vale a pena, de que a vida é muito difícil. Frequentemente o suicida ele expressa nos dias ou nas semanas anteriores o seu desejo de morte. Então nós temos que estar muito atentos a isso. Nunca banalizar um pensamento de morte, um pensamento de suicídio, né? Se nós escutarmos isso, nós estamos diante de alguém que está passando por essa dificuldade, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, orientar essa pessoa a procurar ajuda e às vezes nós mesmos procurarmos ajuda junto com essa pessoa. Doutor Humberto, o tema suicídio, como eu falei na abertura, né, do podcast, é um tema difícil, né? O senhor reforçou realmente, mas a gente sabe que é necessário. A medicina fala sobre isso ou é algo que está restrito à psiquiatria e fora da medicina à psicologia? Eu diria, Valéria, que quando nós falamos em suicídio, nós temos que entender que é um assunto da sociedade inteira. Não é só da medicina, muito menos só do psiquiatra. É um assunto da sociedade inteira. A prevenção do suicídio ela se faz no serviço de saúde, mas ela se faz na escola, ela se faz no trabalho, ela se faz na igreja. A prevenção do suicídio é uma tarefa da sociedade como um todo. Né? E tem se falado disso? Eu acho que nós temos discutido mais esse assunto, sim. Né? Vale lembrar que desde 2014 nós temos uma campanha no Brasil que é o Setembro Amarelo. Né? Eu acho que tem sido muito útil como uma forma de educar e sensibilizar a sociedade para a importância desse assunto. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. É uma data escolhida pela Organização Mundial de Saúde. E aqui no Brasil, desde 2014, por iniciativa, lá em 2014, da Associação Brasileira de Psiquiatria, do CFM, do Exército Brasileiro, decidiu fazer isso ao longo de todo o mês. Eu acho que foi muito útil, né? Porque a sociedade civil passou a discutir esse assunto. E a sociedade estando organizada, estando sensibilizada, né, é mais fácil pressionar o poder público a assumir sua responsabilidade e fazer a sua parte. Por que ainda é um tabu falar sobre suicídio, né? A gente pode dizer que a força de ser um país cristão colabora para isso? Eu diria que em parte sim, Valéria. Realmente o suicídio é um assunto tabu, altamente estigmatizado. As doenças mentais também são, ainda, infelizmente, né? Mas o suicídio talvez até mais, né? A sociedade de uma forma geral, as pessoas de uma forma geral têm muita dificuldade em falar sobre isso. Às vezes quando eu vou dar uma palestra, faço a seguinte pergunta: eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje conhece alguém
que se matou ou alguém fez uma tentativa de suicídio grave. Por que nós não discutimos isso abertamente? Quando nós falamos de suicídio, nós estamos falando de um assunto de saúde, um assunto de saúde pública até. Né? É uma pessoa que estava passando por uma doença mental, um sofrimento psíquico importante, né? E que, num determinado momento, não viu outra alternativa senão tirar a própria vida. Essa pessoa, recebendo ajuda, recebendo orientação e ajuda, ela consegue passar por esse sofrimento. Será que isso é um dos motivos para ser um tabu tão grande? As pessoas ainda não se ativeram ao fato de que se trata de uma doença? Eu acho que em boa parte sim, né? Eu acho que é um tabu cercado de questões culturais, questões religiosas, né? Milenar, né? Então, em boa parte sim. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam, não se atentaram a esse fato de que nós estamos falando de uma doença. E uma doença mental que altera o próprio juízo que a pessoa tem da realidade. Né? Eu digo sempre que uma pessoa, quando ela se mata por causa da própria doença mental, ela não tem o seu juízo perfeito do que está acontecendo com ela própria e com as coisas ao redor dela. Essa questão, o senhor fez uma colocação anteriormente que, por exemplo, suicídio é uma questão da sociedade, prevenção é algo que tem que ser tratada na escola, né, na igreja, na universidade, em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí esse tabu que tem muito a ver também com a forma como a igreja por muito tempo tratou essa questão. Né? Essa questão religiosa, por exemplo, né? Muita gente ainda está muito atrelada ao fato de que eu vou para o inferno, né? De que eu posso não ser perdoado. A gente conversava no bastidor e o senhor falava, né, que já ouviu pacientes dizerem que se eu morrer, eu me matava para o inferno, mas a minha vida aqui é um inferno ainda maior. Quer dizer, essa questão, né, essa questão religiosa, da forma como as pessoas ainda se veem, principalmente os cristãos, o senhor acha que isso atrapalha muito? Eu acho que sim. Eu tenho que dizer que atrapalha sim, né? Muitas vezes o suicídio é visto como um pecado, um grande pecado, o maior pecado de todos. Né? Nós não podemos culpabilizar uma pessoa que está doente, né? E que não tem pleno julgamento do que ela está fazendo. Então não podemos condenar uma pessoa dessa. O mundo tem N religiões, as pessoas têm suas fés e suas crenças as mais diversas. Né? Mas é verdade, sim, que no cristianismo, né, também por questões milenares, né, em um certo momento houve uma condenação muito grande ao ato suicida, ao suicídio, que muitas vezes foi penalizado quem fizesse uma tentativa de suicídio seria excomungado da igreja, o suicida não seria enterrado no cemitério, não receberia as honras fúnebres, né? Quem sou eu para dizer, mas na minha opinião é um equívoco, né? Eu acho que essas pessoas que estão sofrendo, quem fez uma tentativa de suicídio, precisa de acolhimento, precisa de ajuda, e nós, enquanto sociedade, temos que estar prontos para ajudar essas pessoas. Eu fiz essa pergunta até por uma questão que nem, assim, uma vez que a pessoa já tenha suicidado, né, a gente tem uma outra questão que é a família, né? E aí, esse julgamento, né, que faz, e isso deixa os pais numa situação, assim, constrangedora, seria essa a palavra? Sim. É uma pergunta muito importante, né? Justamente por causa desse estigma, por causa desse tabu, frequentemente o luto de uma pessoa que perde alguém para suicídio é um luto muito difícil. Solitário, né? Nós temos dezenas de estudos que mostram que essa pessoa que perde alguém próximo para o suicídio, ela se sente estigmatizada pelos próximos, como se ela fosse culpada disso. Né? Frequentemente as pessoas escondem que foi um suicídio, frequentemente não fazem um funeral, um momento de reflexão após um óbito por suicídio. E essas pessoas acabam se isolando, né, se sentem estigmatizadas, às vezes elas próprias se culpabilizam, que aumenta o risco delas deprimirem, entrar num processo depressivo, né, e até de tentarem suicídio, imersos nesse processo depressivo. Pois é, essa questão, por exemplo, assim, a gente ouve muito dizer, né, e talvez, como nós estamos vindo de uma pandemia, a gente ouviu dizer mais ainda, né, da importância de viver o luto, né, a gente ouviu, eu costumo dizer sempre que a gente que é cristão católico, a gente é pouco preparado para a morte, consequentemente para o luto, né, e nessa pandemia a gente ouviu muito isso, é preciso viver o luto, cada um tem o seu tempo, e
por causa desse estigma, desse preconceito, dessa forma como se trata o suicídio, a gente vê, é comum ver famílias que não vivem as etapas do luto? É mais ou menos isso que acontece? Sim, isso acontece com frequência. O mais comum é essa pessoa que perde alguém próximo para o suicídio, ela às vezes nem a falar com a comunidade, né, que aquele próximo morreu por suicídio, esconde o medo desse estigma. Muitas vezes essas pessoas, o estigma é algo que permeia toda a sociedade, né? Muitas vezes essas pessoas elas se culpabilizam pelo que aconteceu, né? Se sentem envergonhadas pelo que aconteceu. E ninguém tem culpa disso, ninguém tem que ter vergonha disso, né? E acabam entrando num processo depressivo e não elaboram o seu luto. O luto é um processo humano normal. Diante de uma perda importante, todos nós vamos passar por essa vivência, né? Que pode ter momentos de tristeza, de reflexão, né? de mais introspecção. Nós passamos por esse processo psíquico para, mais à frente, dali um período, estarmos bem de novo e estarmos renovados. Muitas vezes, diante de um luto por suicídio, a pessoa não vivencia o seu luto de uma forma sadia, acaba vivenciando de uma forma patológica, doentia. E o que a gente vê muito assim nessa questão assim, até das palavras, né, que acabam sendo violentas, às vezes até sem querer, mas a gente vê muito acontecendo, é associar o suicídio à coragem. É disso que estamos falando? Não, absolutamente não. Nem de coragem, nem de covardia, né? Nós temos que entender o suicídio como um comportamento humano decorrente de uma doença, um processo patológico, né? Essa pessoa está frequentemente num processo depressivo, numa depressão, que altera a forma como ela entende a realidade. Então, nós não falamos nem coragem, nem covardia, né? Nós temos que entender o suicídio como um assunto de saúde, né? E do ponto de vista moral, temos que entender isso de uma forma neutra, né? Sem colocar adjetivos nem pejorativos e muito menos valorativos. E quando a gente ainda fala, quando a gente está falando de suicídio também, o que acontece muito é que quando acontece um ato como esse, as pessoas ficam buscando explicação para aquilo, né? Por que fez? Será que deixou uma carta? Será que deixou um bilhete? É possível explicar? Mesmo quando tem a carta, ela geralmente explica? Olha, eu diria que não, né? O ser humano é muito complexo, né? E quando nós falamos em suicídio, é algo também de uma complexidade enorme, né? Muitas vezes, nessa tentativa de, entre aspas, explicar o que aconteceu, nós simplificamos o problema, banalizamos a questão. Então, a minha tendência é dizer que não, né? Eu acho que, desse momento, que nós temos que ter respeito pela pessoa que infelizmente se foi e pela família, pelos próximos, né, que estão precisando de ajuda. Eu quero entrar num tema agora que eu sei que é mais caro ao Senhor quando estamos falando de suicídio, que é a questão da prevenção. E o senhor falou aqui muito em saúde pública, né, que desde o início, sua primeira fala foi de que suicídio é uma questão de saúde pública. E a minha pergunta para o senhor por acaso, o suicídio, o profissional de saúde, ele está pronto para prevenir o suicídio, para ajudar a comunidade nesse trabalho de prevenção? Bom, eu diria, primeiro, como eu disse no início, o suicídio não é uma questão, a prevenção do suicídio não é só do profissional de saúde, é da sociedade como um todo. É na escola, professora, é na família, é no trabalho, no ambiente de trabalho, em todos os locais, né? Em relação ao profissional de saúde, o que eu penso? Suicídio, como nós estamos conversando, é um assunto muito estigmatizado, é um assunto tabu. Isso acaba se refletindo na própria formação acadêmica dos profissionais de saúde. Médico, enfermeiro, psicólogo e outros, né? Infelizmente, por causa até desse enorme estigma, o conteúdo acadêmico nas graduações é relativamente pequeno diante da importância do assunto. Então, muitos profissionais de saúde não se sentem eles próprios preparados para lidar com isso. Isso tem melhorado, né? E o recomendado é que todos os serviços, né, de saúde façam treinamentos periódicos sobre prevenção do suicídio, identificação de fatores de risco, manejo do comportamento suicida. Isso tem melhorado, né? Mas até pela, muitas vezes, deficiência da formação, às vezes o próprio profissional se sente inseguro em lidar com essa questão do comportamento suicida.
E quando a gente fala em prevenção, como é que se previne, doutor André? Bom, como eu disse, nós sabemos que é possível prevenir. Nós temos dezenas de países no mundo que fizeram e conseguiram fazer isso. Então nós podemos pensar tanto em estratégias de saúde pública. E o que vai funcionar num país pode não funcionar no outro. Então cada país tem a sua realidade, a sua peculiaridade. Uma coisa que nós sabemos que funciona: restrição de acesso ao método letal. Nós temos mais de 30 estudos no mundo que mostram que quando eu restringo o acesso ao método letal, falando em termos populacionais, eu reduzo o número de suicídios. Outra coisa que nós sabemos que funciona pensando em suicídio em adolescentes, adultos jovens. Nós temos hoje bastante evidências e muitos estudos mostrando que intervenções realizadas nas escolas, de uma forma adequada, reduzem o risco de suicídio em adolescentes. Nós temos um grande estudo feito na Europa, alunos que seriam o nosso ensino médio, e durante o primeiro mês de aula eles tiveram algumas atividades, discutindo ansiedade, depressão, suicídio, aulas com os professores, monitores treinados para isso, e eles mostraram que após esse primeiro mês em que esses assuntos foram abordados com os adolescentes, uma redução do comportamento suicida ao longo de todo o ano escolar. Então, nós sabemos que funciona, desde que seja feito de uma forma adequada, de uma forma correta. É algo que nós poderíamos fazer no Brasil, obviamente dando o treinamento adequado para as equipes escolares, capacitando, dando os instrumentos necessários. Doutor, quais que são os principais instrumentos do suicídio hoje? As pessoas se suicidam em geral, porque o senhor falou aí que uma das formas de prevenir é evitar o acesso aos meios letais. Eu vou dar alguns exemplos. O exemplo histórico mais importante de todos é a Inglaterra. Na Inglaterra é um país em que a população não tem acesso à arma de fogo. Então, e o método usado lá na Inglaterra para suicídio dos anos 60, 70 era o gás de cozinha. Preocupados com isso, eles modificaram a estrutura química do gás, tornando o gás menos letal. Com isso, eles reduziram as taxas de suicídio na Inglaterra. As pessoas não procuravam outros métodos. Quando eles mudaram a composição do gás de cozinha, eles conseguiram salvar vidas. Vou dar um outro exemplo de Montreal. Montreal é quase uma ilha, com várias pontes, e a população de Montreal escolheu uma ponte, que é a ponte Jacques Cartier, como um local de suicídio. Aconteciam muitos suicídios lá. Preocupados com isso, eles pensaram, bom, vamos colocar proteções aqui na ponte para impedir que as pessoas pulem. Fizeram isso. Mas outro grupo pensava o seguinte, mas se eu colocar uma proteção aqui, não vai adiantar nada porque as pessoas vão procurar outra ponte. Não procuraram. Como se cada comunidade escolhesse o seu método, de suicídio preferencial naquela comunidade. E outra coisa que nós sabemos, o suicídio é quase sempre um ato impulsivo. O planejamento do suicídio é a exceção da regra. Existe, mas a regra é impulsividade. Então é o que está à mão. É o que está à mão, exatamente. Então quando eu restringo acesso a um método, eu posso salvar essa pessoa. Então isso funciona. No Brasil, nas grandes cidades, os principais métodos são, na população masculina, enforcamento e arma de fogo. Na população feminina, uso de substâncias e enforcamento, em segundo lugar. Nas grandes capitais, mas temos algumas variações regionais. Algumas regiões do sul do Brasil que são pesticidas, organofosforados usados lá. O que é muito usado lá, tá à mão, né? Está à mão. Uhum. Alguns países do sudeste da Ásia estabeleceram como política de prevenção a redução do comércio dessas substâncias letais ao ser humano ou a proibição do seu uso. E eles conseguiram reduzir nessas populações. Então, se é uma população que usa muito esse método, se eu restringo o acesso, eu salvo vida. De novo, o suicídio é frequentemente um ato impulsivo. O pensamento vem, a pessoa vai usar o método de mais fácil acesso. Isso me atém ao fato de que, perguntava para o senhor antes, né, quem é que tem que ficar atento, né? E aí o senhor falava dos grupos de risco, adolescentes, idosos, né, mas que inevitavelmente todo mundo que tem alguma doença mental ou uma depressão estaria sujeito. E quando o senhor fala na questão da educação nas escolas, por exemplo, fico pensando então que
a psicologia escolar, ela tem uma importância, ela tem um fator, pode ser um fator importante nesse processo educativo, né? Sem dúvida que seria importante, né? Assim, para mim, né, é muito claro que toda escola tem que ter um apoio psicológico. Qualquer escola deveria ter, né? Mas quando eu falo em prevenção, não seria só isso, né? Seria todo um projeto, né, para cuidar da prevenção do suicídio, né, usando as evidências científicas que nós temos. Não é simplesmente pegar a coitada da professora e dar mais essa tarefa para ela sem treinamento. Tem que ter toda uma estrutura, um treinamento e os instrumentos para isso. O senhor falou lá no começo, quando abriu, que é uma questão de saúde pública, né? E que infelizmente nós não fizemos o dever de casa. Por isso os números no Brasil crescem enquanto no resto do mundo caem, né? O que está sendo feito hoje? Bom, em termos objetivos, nós tivemos em 2019 uma lei federal que instituiu a política brasileira de prevenção do suicídio. Um equívoco dessa lei quando ela mistura suicídio junto com automutilação. Então a lei é da automutilação e suicídio. Deveriam ser coisas separadas. Coisas completamente separadas. Por definição, a automutilação é quando a pessoa faz mal a si mesma sem intenção de se matar. Por definição. Então, a lei mistura as duas coisas. Tratou como se uma coisa fosse o início para chegar na outra. Nem tratou como se fosse o início para começar a outra. Tratou como se fosse a mesma coisa, né? Bom, essa lei ela torna obrigatória a notificação tanto do suicídio, da tentativa de suicídio, quanto da automutilação, em qualquer ambiente, desde a escola até o serviço de saúde, em qualquer ambiente. Isso é positivo, porque nós só podemos ter uma estratégia de prevenção conhecendo a realidade do problema. Para eu elaborar qualquer estratégia para prevenir o suicídio, eu tenho que conhecer exatamente a realidade. No Brasil, são exatamente quantas tentativas, qual o perfil de quem faz uma tentativa, qual o método, qual a idade. Nem isso nós temos de forma adequada no Brasil ainda. Então, se tem alguma vantagem dessa lei, foi essa, tornar obrigatório. E em 2020 criou-se um comitê gestor para realmente colocar essa lei funcionando. Nós estamos em 2023, a verdade é que tivemos a pandemia no meio do caminho, mas nada foi feito efetivamente até agora de concreto quando a gente fala em prevenção do suicídio no Brasil. E se a gente pensar aí, nós tivemos uma política, por exemplo, que colocou as armas mais ainda na mão da sociedade, né? Nós temos uma tentativa de mudança nesse aspecto com esse novo governo. Como um especialista na área, um defensor da causa da prevenção especialmente, o senhor tem olhos para políticas melhores? Já se fala disso ou nem se fala? Ao meu conhecimento, a nível do poder público, não se fala muito sobre isso, né? Como eu disse, as pessoas se matam usando o método de mais fácil acesso. Exemplo, militar é um grupo de risco para o suicídio. E o método que eles usam? Arma de fogo, né? Então, se tem uma arma de fogo na casa e a pessoa está com ideação suicida, tem um risco de suicídio, provavelmente ela vai usar essa arma. Então, quando eu restringo o acesso a um método, no caso aqui, arma de fogo, certamente eu vou conseguir salvar vidas, né? Doutor, nós temos, a gente está quase chegando ao fim, mas eu ainda quero abordar 2 pontos. Uma é que a gente tem, por exemplo, quando o assunto é educação, a gente tem ações pontuais no Brasil, por exemplo, no Ceará, a gente tem números melhores por causa de ações do governo que foram realizadas nas escolas lá, e isso melhorou, né, a questão da educação no início. Da alfabetização das crianças. Com relação ao suicídio, a gente já tem alguma ação pontual que tem mostrado resultados no nosso Brasil tão extenso? Olha, o nosso país é um país continental e muito heterogêneo, né? Nós temos algumas ações localizadas. Eu sei que, por exemplo, o Distrito Federal tem o seu plano de prevenção do suicídio, né? Possivelmente deve ter um município ou outro, uma região ou outra do Brasil que eu tenha também. Mas eu não conheço, pelo menos não na literatura, né, com evidências de que algo no Brasil que tenha realmente, eu posso dizer, que tenha funcionado, né? Então eu desconheço. E para a gente caminhar mesmo para esse final, eu queria falar um pouquinho sobre a mídia e o papel dela, né? Nós estamos aqui utilizando um meio de comunicação para levar informação, para poder educar, e esse tema, que é um tabu na sociedade, também é na mídia, né? A gente tem uma tendência, por exemplo, os telejornais, os jornais, eles não noticiam suicídio, né? Isso é bom ou é ruim?
Bom, é uma pergunta complexa. Eu diria o seguinte: é responsabilidade social da mídia falar sobre suicídio, né? Um dos elementos chaves para reduzir as taxas de suicídio é a educação da sociedade. Desestigmatizar, tirar esse tabu associado ao suicídio, e as mídias, de uma forma geral, são fundamentais para isso. Por outro lado, nós temos também uma vasta literatura mostrando formas adequadas de fazer isso e formas inadequadas. Nós temos, por exemplo, cartilhas da Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, dando orientações para como a mídia deve abordar o assunto e como não deve abordar. Exemplo: nunca especular sobre razões que tenham levado o indivíduo X a se matar, nunca falar sobre o método que a pessoa usou. Vou dar um exemplo hipotético. A mídia noticia: fulano de tal pulou do edifício X porque ele estava deprimido, ele tinha brigado com a esposa, estava desempregado. Bom, alguém que está lendo ali isso e ouvindo isso pode se identificar, se colocar na situação daquela pessoa e achar que é a solução para ela também. Então, nunca abordar o suicídio de forma sensacionalista, nunca especular sobre razões que tenham levado o indivíduo a se matar, jamais falar sobre o método que a pessoa usou. Então, tem algumas orientações que são importantes. Por outro lado, a mídia, eu acredito que tem a sua obrigação social de discutir esse assunto. É um assunto difícil, ainda é um assunto tabu, ainda é, mas nós temos que discutir, sensibilizar a sociedade, educar a sociedade em relação a isso, porque isso, a sensibilização da sociedade, tirar esse estigma, vai ajudar a reduzir as taxas de suicídio no nosso país. Pois é. Então, eu queria que o senhor me dissesse, assim, até como cidadã, né, como é que a gente pode, de fato, ajudar as pessoas? Porque, eu vou dizer para o senhor, esse é um luto que para mim parece que é mais difícil do que qualquer outro luto. É uma situação que parece mais difícil do que qualquer outra, porque até mesmo quando há o velório, você não sabe muito bem como é que você se dirige àqueles familiares, o que você diz para aquelas pessoas, né? O senhor está em Governador Valadares por ocasião da 5ª Jornada de Psiquiatria. A jornada vai tratar desse tema, vai ter um curso de formação, né? O próximo episódio eu vou estar conversando com a psicóloga Vivian Zicker, que faz essa formação para os profissionais da área da saúde, e um dos pontos é uma reunião para iniciar um grupo de apoio a enlutados. E eu mesmo relatei para o senhor antes que eu vivi uma situação, quer dizer, fiquei por dias olhando aquele convite, querendo mandar para um casal que eu sei que teve um filho, que passou por isso, e eu não sabia se mandava, com que mensagem eu mandava, como eu mandava, porque eu não sabia se ele ia gostar de receber o convite, se ele ia achar ruim, né? Então, quer dizer, como é que a gente pode ajudar? Eu acho que o primeiro ponto é estarmos abertos a ajudar, sermos empáticos, nos colocarmos à disposição. Essa pessoa que perdeu alguém próximo ao suicídio está sofrendo, viu? A forma como cada um vai lidar com esse sofrimento pode ser um pouco diferente, mas todas elas vão estar precisando de ajuda. Eu acho que nesse momento nós, né, enquanto comunidade, temos que apoiar essa pessoa, temos que nos colocar à disposição e prestar a nossa solidariedade, a nossa empatia e a nossa ajuda para essa pessoa. E cobrar, né? E cobrar do poder público, né, a responsabilidade pelo que ele tem que fazer. Doutor Humberto, agradecer a sua presença aqui. Eu espero que a gente possa falar em outras ocasiões e que os números sejam melhores, né? Que o poder público assuma aí a sua responsabilidade e que quando a gente voltar a falar sobre esse assunto, a gente tenha melhores notícias. Obrigado e parabéns por defender uma causa tão importante. Muito obrigado, Valéria. Eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente é um assunto importantíssimo, né? Negligenciado, e por causa dessa negligência nós temos que falar cada vez mais sobre isso. Terminamos mais um É Óbvio, by Valéria Alves. Se você gostou, quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. É só curtir no Spotify, seguir no Apple Podcast, no Amazon Music, se inscrever no Google Podcast. Você pode também se inscrever lá no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jó. Pode se inscrever e acionar o sininho, você vai ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Também pode seguir minhas redes sociais, Valéria Alves Jó, para saber de todas as novidades, acompanhar minha coluna semanal no Jornal da Cidade, que é óbvio que vai sempre pintar algum assunto novo por aqui.
O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada, conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde eu também assino uma coluna, É Óbvio todos os domingos, coordenação geral e produção e direção Valéria Alves, edição geral, finalização e mixagem é do Alexandre Venâncio, a edição geral, a gravação no estúdio é do Ednilson Basílio, vinhetas e trilhas são do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Eu me despeço de você, deixando aquele abraço apertado. Até o próximo episódio do É Óbvio quentinho, toda quarta às 16 da tarde, porque é óbvio que já é sucesso. Conversamos de novo na próxima semana. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.